Nós falamos aula passada sobre conurbação, macrocefalia, acho que todo mundo lembra um pouco disso, né? A macrocefalia é o crescimento rápido demais da população e a cidade não tem condições de aumentar e construir uma infraestrutura que suporte o número da população. E aí falta um monte de coisa na cidade. Falta postos de saúde, falta hospitais, falta linhas de transmissão de energia, falta saneamento básico, falta tudo. A cidade virou uma bosta, certo? Então, isso é relacionado à macrocefalia urbana. Eu não posso ser hipócrita de falar que somente os países subdesenvolvidos passam ou já passaram por isso. Os países ricos também passavam por isso. Fique sabendo que os grandes centros, as grandes metrópoles, quando elas se industrializaram, elas receberam um contingente populacional muito rápido, de muita gente vindo em busca de emprego. E a cidade não tinha infraestrutura para isso. Então era muito comum as cidades estarem assim totalmente desorganizadas. A diferença do mundo rico do mundo pobre é que quando a cidade ela vai se industrializando, ela encontra esse primeiro problema, em pouco tempo ela soluciona, porque tem dinheiro. Já as cidades pobres, elas recebem muita gente, a infraestrutura é precária porque muita gente não consegue trabalhar. Então a cidade também não arrecada em cima dos trabalhadores, porque os caras estão desempregados, os caras estão na informalidade, não pagam imposto. Então a cidade fica sem grana para investir em estrutura para atender todo mundo. E aí fica décadas, né? As cidades ficam décadas com problemas sociais, problemas de infraestrutura. Isso é a grande questão da macrocefalia urbana. O outro tema foi conurbação. E aí é essencial para a gente entender a aula de hoje. A conurbação, o que era? O encontro de duas áreas urbanas de municípios vizinhos e elas vão crescendo até chegar no limite. Chegou no limite municipal de uma cidade para outra, aí a urbanização ela fica grudada. Parece que você está numa cidade só. É o caso dos grandes centros. Por exemplo, Curitiba. Curitiba é um município 3 vezes menor do que o município de Londrina. Só que a área urbana do município de Curitiba é tão grande que ela encontra todas as áreas urbanas dos municípios vizinhos. Então vem lá Pinhais, São José dos Pinhais, Colombo, tá todo mundo grudado aí. Daí dá a impressão de que a cidade é gigantesca. Com certeza, ela é grande. São Paulo, a mesma coisa, ok? Então a conurbação é isso. O grande problema que nós temos aí é o trânsito excessivo, fuga de impostos, né? A gente que trabalha numa cidade e paga e mora em outra, então ele paga impostos para outra cidade. Então há esse problema. O maior problema em São Paulo por conta da conurbação, com certeza é o trânsito, certo? Trânsito caótico. Por quê? Porque são várias cidades, milhões de pessoas se deslocando de uma cidade para outra em busca de trabalho, trabalhando diariamente, que é a chamada migração pendular. O cara está numa cidade, ele vai, trabalha numa e volta para outra sua cidade. Ele vai, no outro dia trabalha. Então ele fica fazendo essa migração pendular todos os dias. Isso congestiona as vias das cidades. Pra vocês terem uma noção, Londrina e Cambé, a região Londrina-Cambé, o Thiago pode ser exemplo, referência disso, Londrina, Cambé, Biporã, essas cidades vizinhas, ela tem um fluxo de aproximadamente 100 mil pessoas. Não, agora fugiu, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas estão nesse fluxo. Vai e volta, trabalha, vai e volta. Ou seja, é muita gente se deslocando de uma cidade para outra. Se cada um ficasse na sua, seria menos congestionamento, certo? Por que eu falei que é importante entender conurbação? A partir do momento que eu entendo conurbação, eu entendo o tema chamado megalópole. O conceito de megalópole, na verdade, são duas grandes metrópoles que se juntam formando uma grande área conurbada. Mas não conurbada assim de bairros todos grudados, né? Não, é uma conurbação de infraestrutura. As cidades são ligadas por várias rodovias, várias vias de transporte, não só rodovias, pode ser ferrovias, pode ser hidrovias. Então, ela está totalmente conectada. E a facilidade de uma pessoa depender ou usufruir de outras regiões é muito, muito comum, certo? Então, a megalópole é uma conurbação de grandes metrópoles. O Brasil tem um exemplo. Rio, São Paulo, certo?
A região de Rio e São Paulo, existe toda uma área interligada que você tem acesso de vias por todos os lados. Você consegue chegar ao Rio de Janeiro por de várias formas, certo? Seja por ponte aérea, que é o avião, várias rodovias, você consegue ir pela região de Santos, né, pelos portos. Você só não tem metrô que liga as duas. Mas é muito comum isso. Mas Rio, São Paulo é uma megalópole bem pequena. Eu vou compartilhar uma tela que fica agora mais fácil para a gente visualizar isso que eu estou explanando. Megalópole, então, ó, são regiões de ampla aglomeração populacional, formadas pelo agrupamento de grandes regiões. É o que eu estava falando, né? Cidades, grandes metrópoles estão conurbadas. Então, esta frase aqui, ó, grandes regiões, agrupamento de grandes regiões. Então, pode ter grandes regiões urbanas, São Paulo, Rio de Janeiro, ou metropolitanas, que se interligam não fisicamente, mas por um eficiente sistema de transporte e comunicação. Elas não fazem limites geográficos, elas não estão grudadas, mas estão ligadas por essa questão de infraestrutura. Deixa eu ver se eu consigo já mudar. E agora ficou risquinho aqui, mas tudo bem, depois a gente apaga isso aqui. Aqui é o exemplo da grande megalópole brasileira. Ó. São Paulo está aqui, para quem é paulistano aí, e Rio de Janeiro está aqui. Ó. Claro que São Paulo é bem maior, mas todo esse entrelaçado de rodovias ou de outras vias que ligam as cidades dão à megalópole brasileira uma certa potência, né? uma organização maior. Eles são praticamente independentes. Poderia ser um país aqui, bem evoluído. O que a gente precisa entender é que a região de Campinas também faz parte, certo? Campinas é grande o suficiente para também atender essa infraestrutura aí de pesquisa, de indústria, de geração de riquezas para a grande megalópole. E existe um plano de desenvolvimento que nem sempre ele é contínuo, né? Porque os presidentes que são eleitos, eles acabam esquecendo um pouco do plano do anterior, e existia um plano de unir até a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Aí, esse perímetro todo aqui seria maior, seria mais importante aí uma megalópole. Num mapa mais elaborado, né? Esse aqui é um mapa que fala sobre a megalópole do Brasil, ela está dividindo os municípios. Ó. Nós temos todos os municípios interligados. O Rio de Janeiro está por aqui, São Paulo é esse daqui. Ó. Deixa eu pegar a canetinha e fica mais... Aqui é São Paulo. Ó. Rio de Janeiro, se eu não me engano, é essa daqui. Ó, se eu não me engano. Tá? Então, as cidades são pequenas, os municípios são pequenos, mas tudo que está em volta é a infraestrutura, né? A conurbação. Todas as cidades estão se conurbando e tudo isso aqui está interligado, certo? Então, essa é a megalópole brasileira. Vamos caminhar aqui, porque a gente consegue ver as outras e talvez as mais importantes do mundo aí. Ó. Esse aqui, aí, ó. Aqui já foi, beleza? Quando nós falamos de Estados Unidos, aí sim eu estou falando da principal megalópole mundial. Opa! Vibrou aí, hein, bicho? A megalópole... Thiago. A megalópole, a mais importante do mundo, ela tem um nome bem interessante. Ela é a junção das principais cidades que a formam. É a cidade de Boston com Washington. Ela tem o nome de Boss-Wash. Pensa que é uma porcaria, né? Boston, né? O nome de bosta, velho. E Washington. Não, no meio dela tem um monte de cidades que são importantes. Ó. Então, é muito mais importante do que São Paulo e Rio de Janeiro. Porque entre São Paulo e Rio de Janeiro tem algumas cidadezinhas medianas, tamanho de Londrina. Mas a Boss-Wash, ela tem nada mais, nada menos que Nova York no meio, Filadélfia, Baltimore, né? Tem todas as cidades importantes aqui. Ela é a maior de todas. Os Estados Unidos, ele também tem uma outra, que é chamada de... Bom, eu pulei, vou voltar aqui. Ela está nesse mapa aqui, ó. Esta outra megalópole, ela chama-se Sheepits, que é a união da cidade de Chicago e Pittsburgh. No meio delas, nada mais, nada menos, a cidade de Detroit participa também dessa megalópole. Não sei se vocês já ouviram falar, Detroit já foi a cidade mais importante no meio automobilístico. Hoje, já perdeu muito disso, tá?
Fora essas duas megalópolis, os Estados Unidos tem essa aqui, que também é gigantesca, que é chamada megalópole San San. Tem uns que chamam de Califórnia, não sei o que lá, mas San San é mais legal, porque ela liga a cidade de São Francisco e San Diego, certo? Então, as duas grandes cidades aqui, elas são importantes porque no meio delas tem a capital, né? Tem uma cidade gigantesca que é a Los Angeles. Então, esse conglomerado de metrópoles aqui formam a grande megalópole do lado do Pacífico. Olha o Japão. A terceira mais importante megalópole do mundo é... Eita, aí vem essas ligações. Beleza. A megalópole japonesa, que é chamada de Tokaido. Eu já andei muito nesse percurso aqui, ó, que liga a cidade de Tóquio até Osaka, certo? Eu morava nessa cidadezinha aqui, ó, Hamamatsu. Então, acho que o Pedro também já foi pro Japão, né, Pedro? Não, tá desligado, beleza. Não, não, não. Não foi, não? É, foi meu pai morou. Ah, tá, isso é verdade. Seu pai morou, se eu não me engano, ele morou por aqui também, eu acho, você tinha me falado. Então, essa região aqui, é que eu não tenho mais fotos, eu não tenho fotos e também não tenho registros, porque na minha época que eu fui, a gente não tinha esse acesso tecnológico. Mas aqui é totalmente grudado, é uma cidade grudada na outra, tipo Londrina e Biporã, assim, ó, com alguns quilômetros só de sítio, depois cidade e vai embora. Então, aqui é uma distância de, sei lá, uns 600, 700 quilômetros uma da cidade da outra, e é gigantesco isso aqui. Então, essas são as três mais importantes. A da Califórnia não é tão grande assim, tá? Então, é Boston, Boswash, né? Chipits e essa aqui chamada Tokaido, aqui no Japão. O tema cidades... Não, vou voltar lá na megacidade, só para a gente distinguir o que é megalópole e megacidade. Por que isso? Não quero confundir a cabeça de vocês. Mas, megalópole, ela é a junção de grandes metrópoles, não esqueçam disso. Já a ideia de megacidade já eu não preciso, como se diz, ter cidades grudadas umas nas outras. Eu tenho, na verdade, um grande contingente de pessoas aglomeradas num único núcleo urbano. Então, megacidade é um termo empregado para definir uma cidade que cedia uma aglomeração urbana. O detalhe aqui é isso aqui, ó. Deixa eu só destacar agora também novamente. O detalhe é isso aqui, ó. Ela precisa ter em torno de 10 ou mais milhões de habitantes. Isso aqui é o que define quando uma cidade é considerada megalópole. A palavra mega já dá a ideia de, pô, é grande pra caramba, né? Então, ela tem que ter população, independente se ela é ou não grudada a outras cidades. E também não adianta falar assim, mas ela é uma megalópole, tipo São Paulo, é uma megalópole? É. Só que São Paulo é megalópole, megacidade. É uma megacidade porque só ela já tem 10 milhões de habitantes. Tem mais, assumindo 11 milhões de habitantes. Se juntar as cidades vizinhas, ela passa de 20, certo? Então, isso dá o título de megacidade. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu só apagar aqui, né, para não ficar... Isso. Isso aqui é um mapa onde espalha aí no nosso território algumas megacidades espalhadas no mundo. Nós temos uma aqui, ó, Cidade do México, que é uma gigantesca megacidade. Aqui é a cidade de Lagos, todas subdesenvolvidas, tá? Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Calcutá, tem uma outra que chama Delhi, Nova Delhi, Mumbai, tudo na Índia, tudo é um mundo subdesenvolvido. Por que se encontra muito mais megacidades em mundo subdesenvolvido? Estou destacando quase todas aqui dos pobres. Ó. Sobrou algumas aí, ó, Nova York, Los Angeles, Tóquio, que estão cada vez mais perdendo o posto de grande concentração. Tirando Nova York e Tóquio, as outras estão diminuindo de tamanho, assim, em números de pessoas. Porque não é mais característica agora de uma cidade agrupar muita gente. As cidades antigas elas já estagnaram um pouco. Agora a moda é cidades de países pobres agruparem. Todo mundo sonha em ir para São Paulo ou para uma outra grande cidade em busca de emprego. E aí que os caras quebram a cara, né? Chega lá, não tem
não tem trampo para todo mundo, e aí a galera fica malocada lá morando em favela, morando em, né, em subúrbio, e isso é danoso para o meio urbano. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui são algumas, essa daqui eu já tive presente, né, nessa avenida aqui, ó. Essa aqui é a maior, digamos, maior megalópole, vamos pensar assim, mas é a maior região, é a região que mais concentra pessoas por metro quadrado, que é o bairro de Shibuya, no Japão. Aqui, esse cruzamento aqui passa milhões de pessoas durante o dia. É uma concentração gigantesca de pessoas aqui. Isso aqui é uma foto antiga, isso aqui é uma foto mais nova. Eu não estou em nenhuma das duas aí, pode ficar tranquilo. Aqui é a cidade do México. Olha a diferença de cidades, de estrutura. Aqui é uma cidade moderna, né, cheia de todos esses painéis aqui, ó, eles são eletrônicos, né? Como se fosse outdoor de super televisão LED. Você vai lá para o México, não existe nada disso. A cidade é antiga e ela é populosa demais, mas ela é ela é bem precária na questão de desenvolvimento. Um outro exemplo aqui. Rapaz, tá mastigando ferro aí, bicho. Aqui já acabou o exemplo, agora passamos pela megalópole já. Vamos falar desse conceito, desse tema aqui, que é cidade global, ou cidades globais. Isso a gente não pode confundir. Então, vamos voltar aqui só para a gente falar sobre a diferença de megalópole e megacidade. Megalópole, junção de várias metrópoles. Megacidade, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Essa é a regra, certo? Cidade global já não tem nada a ver com tamanho, não tem nada a ver com população, já não precisa estar grudada uma na outra, não. Cidade global é uma cidade, como o nome já diz, ela precisa estar vinculada ao conceito de globalização, certo? Então, ela tem que ter um elevado grau de desenvolvimento. Tem que ser grande? Não necessariamente. Ela tem que ter uma estrutura moderna, aonde seja núcleo, seja um polo econômico, político e tecnológico, certo? Então, essa cidade, que é chamada de cidade global, vocês não estão enxergando essa lista de ferramentas aqui não, né? Está bem em cima do título. Acho que não, né? Então, eu vou continuar. A cidade global, então, ela é como se fosse uma cidade que fica entrelaçada com toda a rede global. Ou seja, a rede mundial, né, no caso, ela que está administrando todas as saídas, todas as conexões de um mundo globalizado. A cidade global é uma das importantes cidades para fazer isso, certo? Elas centralizam também aqui, ó, as principais decisões burocráticas. Ela não precisa ser uma capital, tá? Qual é a cidade global do Brasil? Brasília? Não. São Paulo. Por quê? Porque ela não é política para decidir a política, mas ela decide a burocracia econômica. É dentro de São Paulo que tem essa conexão aí e todo mundo depende dela, certo? Por quê? Dentro dela estão as sedes das principais empresas, né? Seja multinacional, seja nacional, ok? O que mais que a gente pode falar das cidades globais? Ela também presta um serviço especializado, né? Pode ser um centro tecnológico, centro científico, grandes bancos e também algumas bolsas de valores. Bolsa, né? A Bovespa, tudo fica tudo em São Paulo, ok? Deixa eu mudar aqui, vamos pensar em ver agora umas cidades globais, vamos ver se a gente encontra algumas delas, ó. Elas podem ser divididas em classificação alfa, beta e gama, certo? Tem gente que fala que isso é metrópole, também é mentira, mas cidade global é dividida assim. Isso é questão de tamanho e importância. A alfa sempre é o primeiro, né? Quem é o macho alfa aí sabe do que eu estou falando. Bom, Los Angeles, tá quase acabando nossa aula, mas já termina aqui, ó. Los Angeles, Chicago, Nova York, são cidades globais. Tóquio, aqui é Hong Kong, Singapura, são cidades globais alfa. Mas as cidades betas também são importantes. Ó, o caso de São Paulo, é o caso de Osaka, caso de Seul, caso de Cidade do México, se eu não me engano aqui é Toronto, certo? São Francisco. Depois a gama, que é um menorzinho, aí vem Buenos Aires e outros, ok? Agora, se você vai lá na Europa,
Na Europa você vê um monte de cidade global que são importantes aí para conectar todas as decisões econômicas, ao sistema de comunicação, sistema de tecnologia, tudo isso nós dependemos das cidades globais. E aí nós temos algumas aí. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Valendo paçoca, hein? Tô anotando aqui para as próximas aulas. Abre o microfone e fala aí, ó. Aqui é qual cidade global? Vou dar 2 segundos para abrir e falar. Nova York. Não, errou. Aqui é São Paulo. Só um fala já perto. Aqui eu não vou perguntar, porque aqui tá na cara, né? Essa aqui é qual? Eu vou pôr para carregar meu computador aqui. Peraí. Essa que eu tô com o laser. Vou pegar o laserzinho aqui. Rapaz. Travou aqui. Estão enxergando o laser aqui? Beleza. Essa aqui, Paris. Essa aqui, com certeza, Nova York. Essa aqui que tem a roda gigante, Londres. Essa daqui tá valendo, hein? Essa aqui tá valendo. Quem souber qual cidade global é essa aqui, ganha uma paçoca. Essa aqui também, do centro. E essa aqui, pela montanha aqui, o Pedro já vai identificar que isso aqui é Tóquio, porque o Monte Fuji está logo aqui atrás. Quem souber isso aqui, fala agora o cálice para sempre. E essa aqui também. Essa aqui é São Paulo, tá? Ninguém, velho. Essa aqui é Xangai. Não, Pequim, desculpa. Pequim. E essa aqui é Los Angeles. Bom, outro tema que a gente precisa, só para finalizar, são os tecnopolos. E talvez para vocês isso é mais interessante, porque tecnopolo tem a ver com tecnologia. Não precisa ser grande cidade, não precisa ser cidade conurbada com outro, não precisa ter 10 milhões de habitantes. Não. Tecnopolo tem que ser polo desenvolvedor de tecnologia, certo? Único objetivo. O maior tecnopolo de todos, vocês têm que ter obrigação de saber que é o Vale do Silício. Claro que são várias cidades grudadas ali, mas elas surgiram em torno de algumas cidadezinhas minúsculas que desenvolveram a tecnologia que nós temos hoje, como a rede de comunicação. Os tecnopolos. Aqui se encontra o tecnopolo do Vale do Silício. Aqui no Japão, eu morei aqui pertinho também, chama-se Tsukuba, uma região universitária que desenvolve muita tecnologia. Aqui na Europa, nós temos, e no Brasil nós temos também, por incrível que pareça, nós temos o nosso tecnopolo. Então, as principais, Vale do Silício. O Brasil, em Campinas e São José dos Campos, onde se encontra lá a Embraer e algumas outras empresas. Lá na Europa, Paris, na Alemanha, em Munique. Para quem fala alemão, um dia for fazer um estágio lá, por favor, né? Escolha a cidade de Munique, porque lá é onde vai desenvolver muita tecnologia por muito tempo. Por incrível que pareça, Bangalore na Índia, um tecnopolo de informática e de hardware. Os caras são excelentes matemáticos e desenvolvedores de tecnologia. E na região de Tsukuba, região lá no Japão. O Vale do Silício, a cidade de São Francisco, uma cidade grande, uma mega cidade, ok, mas as cidades vizinhas, as pequenininhas, que no texto para você está lá explicando os nomes, essas cidadezinhas aqui, se não me engano, aqui é Palo Alto, mais para baixo, não, Palo Alto está mais aqui embaixo, onde tem as maiores marcas, as marcas do mundo todo que desenvolvem tecnologias estão aqui, ó, até japonesas, ó, Hitachi, né, a Yahoo está aqui. A próxima imagem é que a gente finaliza a aula, fica mais fácil de a gente entender o tamanho dessa região, mas não é pelo tamanho a sua imposição, é porque tudo cresceu por conta da tecnologia que lá era desenvolvida. Aqui é o Vale do Silício. Olha quantas empresas já foram, que já migraram para lá, ó, IBM, Hitachi, gigantescas empresas, e umas já estão até falidas, já, na Intel, Sanyo, Toshiba, várias japonesas aqui. Tudo isso fica na costa oeste dos Estados Unidos, bem próximo de São Francisco. E eu tinha mais uma imagem aqui e acabou. Eu jurava que tinha mais uma imagenzinha aqui da região do Brasil. Ah, não, do Brasil, o Tecnopolo brasileiro, eu coloquei no material que eu disponibilizei para vocês na nossa sala do Google Classroom. Pessoal,
Esses minutinhos que faltam para a nossa aula é para você abrir o seu material lá na sala, dar uma olhadinha lá, ver o que tem lá para ler. São 2 textos, né? Um Megalópole e um sobre Tecnopolo. Beleza? Um abraço para todos. Semana que vem a gente tem mais um encontro aí com a gente aí e se eu mandar alguma atividade, por favor, levem a sério, ok? Um abraço a todos, até mais. Falou aí, professor. Fui. Até. Valeu, Opa! obrigadão.